Desde que eu comecei a clinicar, portanto há bastante tempo atrás, eu tenho percebido pessoas chegarem para mim dizendo assim: doutor, eu tô com uma fraqueza tão grande, eu acho que eu tô precisando de vitaminas. Logo no início, eu pensava assim, será que eu esqueci alguma aula? Será que eu faltei quando estavam dando essa matéria na faculdade? Porque eu não me lembrava dessa associação entre o sintoma de fraqueza e o uso de vitaminas, que as pessoas já vinham condicionadas para me pedir. E isso, com o passar do tempo, eu vi que se tornava frequente. As pessoas continuavam com essa mania, com esse hábito de associarem aquilo que elas chamavam de fraqueza ao uso de vitaminas e forçando até para que eu prescrevesse essas substâncias. Com o passar do tempo, vários estudos foram surgindo enfocando exatamente isso. A associação entre o uso de vitaminas profilático para aquelas pessoas que desejavam ter uma saúde cardiovascular ou para evitar o aparecimento de câncer ou para evitar até mesmo as fraturas que a osteoporose costuma dar. Por isso, muitas pessoas chegavam para mim dizendo também que precisavam do uso de cálcio, que era bom repor o cálcio através de vitaminas para que isso retardasse o aparecimento de fraturas. Será que realmente isso procede? Será que é necessário nós médicos prescrevermos vitaminas artificiais para, de certa forma, evitarmos o aparecimento de doenças? E nesse último dia 21 de junho deste ano de 2022, a Associação Médica Americana publicou um statement, que é um comunicado versando sobre o uso de vitaminas e a prevenção de algumas doenças. O que chamou a atenção foi que essas vitaminas bastante prescritas, elas não tiveram assim o seu benefício completamente comprovado. Pelo contrário, a Associação Médica Americana chegou à conclusão que o uso de algumas, como o beta-caroteno, por exemplo, aumenta a chance da pessoa vir a ter um câncer de pulmão, principalmente se essa pessoa já for aquela pessoa de um alto risco para o desenvolvimento dessa doença. Qual que é a pessoa de alto risco? Aquela que fuma, a pessoa que tem na família o familiar de primeiro grau que tenha um câncer no sistema respiratório. Então, o uso preventivo desse beta-caroteno só fez o quê? Aumentar a chance de desenvolver o câncer, ao contrário do desejo da pessoa. Agora, a indústria farmacêutica não é nem um pouco bobinha. Essa indústria, ela percebe que isso é frequente entre os pacientes, que é, eu estou com fraqueza, é só tomar uma vitamina que a minha fraqueza é resolvida como num passe de mágica. Por isso, várias combinações desses multivitamínicos ou polivitamínicos acabam incluindo na sua formulação os estimulantes, a arginina, a cafeína, que são substâncias que naturalmente dão aquela sensação de um excesso de energia, porque são exatamente estimulantes. E as pessoas acabam tomando como se esses estimulantes não tivessem um efeito deletério nenhum, como se fosse assim, muito inocente. Vamos imaginar, então, uma pessoa que tenha arritmia e essa pessoa tome uma dose excessiva de cafeína. Ou aquela pessoa que tem, por exemplo, uma dificuldade de dormir e que costuma tomar alguns compostos vitamínicos que tenham estimulantes nas suas formulações. Essa pessoa vai ter agravado ainda mais esse seu quadro crônico de insônia. Por isso, é bom a gente refletir bastante antes de associar o bem-estar ao uso preventivo ou curativo de vitaminas. É óbvio que algumas vitaminas têm sim a sua necessidade,
Vamos fazer de conta que uma pessoa tenha uma anemia chamada ferropriva, que é quando ela tem alguma deficiência na absorção do ferro. A gente sabe que a concomitância do uso de vitamina C facilita a absorção do ferro, a transformação do ferro naquele elemento que consegue ser absorvido pelo organismo e fazer bem para quem tem esse tipo de anemia. Porém, o uso de vitamina C, ele não previne gripe, ele não previne Covid, ele não previne doenças nenhumas. Eu estou dando apenas um dado de que existe sim, em alguns casos, a necessidade do uso de um grupamento de vitaminas ou outro. Por isso que a Associação Médica Americana acabou concluindo isso que eu vou ler para vocês e vocês vão ver a publicação na íntegra aqui na tela. Eles concluíram assim, que as vitaminas e os suplementos minerais estão associados com um pequeno efeito sobre a prevenção de algumas doenças. E essa proteção é tão pequena que não justifica o seu uso, principalmente quando a gente quer prevenir doenças cardiovasculares e morte. E ainda fazem a ressalva que tem um pequeno acréscimo de aparecimento de câncer de pulmão para aquelas pessoas que fazem um uso preventivo do beta-caroteno. E o cálcio? E a vitamina D? E as outras vitaminas tão usadas? Será que elas realmente são necessárias? Será que aquela senhora que quer evitar o risco de fraturas que a osteoporose dá, será que ela vai ter algum benefício tomando um suplemento à base de cálcio? Esse documento da Associação Médica Americana procurou responder essas perguntas de uma forma bem direta. A primeira questão que eles colocaram foi: qual é a eficácia desses suplementos multivitamínicos para a redução de doença cardiovascular, câncer e mortalidade entre todos os adultos jovens? E a resposta foi nenhuma. Quando a questão levantada pela Associação Médica Americana foi: qual o benefício do uso individual de beta-caroteno, vitamina A e vitamina E para a prevenção de doenças? O resultado também foi muito parecido. Não há benefício para esse grupo particular de doenças para a prevenção de doença em adultos jovens, com exceção também daquele leve incremento ao aparecimento do câncer para quem tomou o beta-caroteno. Com relação especificamente ao cálcio, seja ele combinado ou não com a vitamina D, o grande estudo que provou que ele não funciona chama-se estudo RECORD, que teve um número de participantes de 5.292 e se percebeu que esse uso profilático do cálcio com ou sem vitamina D não serviu para prevenir fraturas, não serviu para diminuir então os males da osteoporose. O uso de vitamina E, que está assim muito associado, as pessoas querem que esteja muito associado à prevenção do câncer de mama. Será que ele é eficaz? Não, também não é eficaz para a prevenção do câncer de mama. Pelo contrário, o uso da vitamina D esteve associado a um risco maior de sangramentos. Por isso, uma simples vitamina isolada ou na forma de multivitamínicos não é assim aquela panaceia, não é aquele remedinho tão inocente quanto as pessoas acabam achando que seja. Eu vou pedir agora um pouquinho da paciência de vocês nesse gráfico que eu vou deixar aqui na tela. É um gráfico que a gente usa todos os dias. É um gráfico que verifica se aquela substância, no caso aqui as vitaminas, foi favorável ou não ao uso. Se o uso dessas substâncias hoje estudadas, ele serviu para ser melhor que o grupo controle ou não. Então os médicos fazem assim: eu faço duas populações, eu estudo duas populações, aquela população que tomou o remédio e aquela população que não tomou, que eu chamo de grupo controle. Vocês vão ver aqui nessa tabela que existe um número 1 e uma grande linha para esse número 1. Tudo aquilo que está em cima da linha do número 1, nessa linha que tem esses quadradinhos, diz assim: tanto faz usar quanto não usar, porque não faz bem e também não faz mal.
Agora, tudo aquilo que estiver da nossa direita, de quem está vendo, é favorável ao controle. Ou, melhor dizendo, é assim, se é favorável ao controle, é melhor não tomar nada. Por quê? Se eu estou comparando quem tomou com quem não tomou, é óbvio que quem não tomou vai se beneficiar mais. E vocês veem que todos os estudos, sejam com multivitamínicos, com beta-carotenos, com vitamina A, com vitamina E, vitamina D e cálcio, todos eles cruzaram a linha do 1. Ou eles estão em cima da linha do 1, ou eles estão à direita da linha do 1, dizendo assim, não vale a pena usar. Eu vou agora então tentar resumir tudo isso que eu falei, mas antes eu vou pedir uma coisa para você. Se você ainda não fez a sua inscrição aqui no nosso canal, a hora de você fazer é essa. Você viu que muita gente não vai ficar contente com esse vídeo. Principalmente aquelas pessoas que vendem vitaminas, aquelas pessoas que lucram em cima da ignorância das outras. Essas pessoas estão roubando o seu dinheiro, estão se aproveitando da falta de informação ou de uma informação um pouco errada e acabam ganhando dinheiro sobre a boa-fé das pessoas. Faça a sua inscrição, porque toda semana, toda quarta-feira, nós trazemos este conteúdo para você. Um conteúdo isento, um conteúdo que não tem compromisso com indústria nenhuma e nem com nenhum grupo, mas tem um compromisso só, que é com a medicina baseada em evidência. Quando você assistir o nosso vídeo, também, ou se você gostou, deixa o seu like, ou se você não gostou, deixa o seu sinalzinho de negativo. Isso é importante para nós sabermos como é que nós devemos passar a mensagem até você. Não é que nós vamos escolher aquilo que é bom ou aquilo que é ruim. Não, como que nós vamos passar a mensagem até você. Depois, faça uso aqui dos comentários. Nós temos o maior prazer em responder as dúvidas e encaminhar aquelas pessoas que estão com dúvida, não sabe quem procurar, como deve agir. Tudo isso nós fazemos aqui no nosso canal. E por último, se você gostou bastante, compartilhe com seus amigos. Nós não estamos dando nenhuma informação que dependa da minha opinião particular. Não, nós estamos transmitindo informações que saem nas publicações mais atualizadas e mais importantes da medicina. A Associação Médica Americana, então, fez um documento, um statement, um comunicado para todos os médicos daquele país, dizendo assim, olha, nós estudamos o uso de vitaminas e de forma isolada ou em formas de multivitaminas. E nós, Associação Médica Americana, fizemos 4 perguntas. Qual que foi a eficácia do uso de multivitamínicos para a redução de doenças cardiovasculares, de câncer e de mortalidade na população adulta? Essa foi a primeira pergunta que eles fizeram. A segunda pergunta que eles fizeram é qual que foi o malefício, qual que foi o dano que esses suplementos multivitamínicos foram capazes de provocar na população adulta. Terceira questão que eles perguntaram, será que teve eficácia na suplementação dessas vitaminas na forma isolada? Ou, a quarta pergunta, qual foi o dano que essas vitaminas na forma isolada fizeram na população adulta? Tanto quando eu penso em prevenção de morte por câncer, morte cardiovascular ou morte em geral em toda a população adulta. E o resultado foi que essas vitaminas muito utilizadas, seja em formas de associação ou em uso isolado, vitamina D, cálcio, vitamina E, não tiveram efeito nenhum para aquela prevenção que eles se propunham a fazer. Isso, então, é a informação de hoje. Não ao uso preventivo de vitaminas de forma indiscriminada. 2 ressalvas. Quem é que deve usar cálcio? Aquelas pessoas que têm mais de 70 anos de idade e que já tenham um histórico de fraturas. Ele não ajuda na prevenção. Outra coisa, o uso de beta-carotenos pode aumentar a chance da pessoa ter um câncer de pulmão. Essas são as informações de hoje aqui no nosso canal para você que gosta de medicina baseada em evidência.